Punições. Imagine uma lei capaz de alcançar corruptos e violadores de direitos humanos em qualquer lugar do mundo, mesmo que eles achem que eles estão seguros atrás das fronteiras dos seus países. Parece enredo de filme de espionagem, não é? Mas essa lei existe de verdade. É a Lei Magnitsky, muitas vezes apelidada de pena de morte financeira, porque ela pune no bolso e na reputação aqueles que cometem atrocidades ou grande corrupção. Em outras palavras, se um poderoso violar direitos humanos ou roubar dinheiro público e o seu próprio governo não fizer nada, a comunidade internacional pode mostrar aí um cartão vermelho para ele, bloqueando seus bens, suas contas bancárias e até a sua entrada em diversos países. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma clara e direta o que é a Lei Magnitsky, como ela surgiu, quais punições ela prevê, exemplos reais da sua aplicação pelo mundo, da Rússia à China, da Nicarágua à Venezuela e como que ela pode afetar autoridades brasileiras como os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo nesse encontro com o conhecimento para entender por que a Lei Magnitsky está assustando os poderosos aqui no Brasil. Para quem está chegando agora, o meu nome é Deltan Dallagnol. Eu fui procurador da República por 18 anos, sou mestre em Direito pela Universidade de Harvard e atuei diretamente em casos de combate à corrupção. Eu já vi de perto como que as autoridades abusam do poder e escapam impunes. Mas agora o jogo pode ser virado. A Lei Magnitsky foi criada nos Estados Unidos em 2012, depois que o advogado russo Sergei Magnitsky denunciou um mega esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. Qual foi a resposta? Ele foi preso na Rússia, torturado e morreu na cadeia, sem atendimento médico. A morte dele gerou comoção e revolta internacional, e o Congresso dos Estados Unidos, durante o governo do presidente Barack Obama, aprovou uma lei permitindo sanções contra quem comete corrupção pesada ou então violações graves de direitos humanos, mesmo que o crime tenha acontecido fora dos Estados Unidos. Essa lei começou mirando funcionários russos, mas em 2016 ela foi ampliada e ela virou a Global Magnitsky Act, ou Lei Global Magnitsky em tradução livre. Ou seja, agora qualquer autoridade de qualquer país pode ser alvo, basta que esteja envolvida em tortura, censura, repressão política, corrupção sistêmica ou outras graves violações de direitos humanos. Mas o que essa lei faz na prática? Ela não manda prender ninguém, mas ela impõe punições pesadas. A principal é o congelamento de bens. A pessoa perde acesso a qualquer dinheiro, propriedade ou investimento que tenha em países como os Estados Unidos ou em bancos que tenham acesso ao sistema financeiro americano, o que significa dizer praticamente todos. Além disso, os alvos têm o seu visto americano cancelado e são proibidos de entrar nos Estados Unidos, ou então são deportados caso já estejam por lá. E essas pessoas ainda têm o seu nome incluído numa lista pública de sancionados, o que afeta negócios, reputação, viagens e qualquer relação com o sistema financeiro internacional. Por isso, ela é chamada de pena de morte financeira. E isso não é só teoria. Essa lei já foi usada para punir funcionários da ditadura chinesa, como o chefe da região de Xinjiang, por manter campos de reeducação para minorias muçulmanas, também para punir ditadores e seus aliados, como Roberto Rivas, da Nicarágua, por fraudes eleitorais, ou para punir oficiais venezuelanos ligados ao regime de Maduro por perseguição política, também para punir assassinos de jornalistas, como os envolvidos no brutal assassinato de Jamal Khashoggi, da Arábia Saudita. E até foi aplicada contra um ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, por corrupção. E a pergunta agora é: a Lei Magnitsky ela pode ser aplicada contra autoridades do Brasil? Sim! E a pressão nesse sentido já começou. Nos últimos anos, parlamentares e grupos da sociedade civil brasileira pediram aos Estados Unidos que investigassem e sancionassem o ministro Alexandre de Moraes do STF. O motivo? As decisões dele que determinaram prisões, censuras, bloqueios de perfis em redes sociais e sigilo dos seus inquéritos. Moraes alegava combater fake news e proteger a democracia. Contudo, os críticos afirmam que Moraes está violando sistematicamente o direito à liberdade de expressão, o devido processo legal e perseguindo adversários políticos. Em junho de 2025, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele confirmou que as chances dos Estados Unidos punirem Moraes com a Lei Magnitsky eram altas. Em julho, Marco Rubio anunciou a suspensão do visto americano de Moraes e de seus aliados do Supremo. A imprensa brasileira revelou que, além de Moraes, Rubio cancelou os vistos de outros 7 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Se o governo americano aplicar, de fato, as punições da Lei Magnitsky a Moraes,
Isso significaria que o ministro da Suprema Corte Brasileira estaria sendo tratado como um violador de direitos humanos pela maior democracia e maior economia do mundo. É claro que isso gera um debate. De um lado, há quem veja exagero, interferência internacional, desproporcionalidade. De outro, há quem defenda que nenhuma autoridade, por mais poderosa que seja, está acima da lei, nem mesmo fora do seu país. Agora que você entendeu o que é a Lei Magnitsky, como que ela funciona e por que ela está no centro de um novo embate entre Brasil e Estados Unidos, é hora de dar o próximo passo. Você quer entender melhor os limites da liberdade de expressão? Saber o que pode ou não pode ser dito nas redes sociais? Quer aprender como se proteger juridicamente contra abusos de autoridade, censura, perseguição? Eu preparei um ambiente fechado exclusivo para te ensinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais, quais são os riscos legais ao criticar políticos e autoridades, como se proteger juridicamente para exercer sua liberdade sem medo. Esse é o mapa político da luta pela liberdade. É um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender os seus direitos e não correr riscos desnecessários. Lá você vai aprender sobre injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem ter que pagar uma indenização e quais são as medidas que você pode adotar quando alguém ofende você. Clique então no link da descrição ou nos comentários para você saber mais. Um grande abraço e